Alô, alô, meus amigos e minhas amigas, uma boa noite a todos. Vamos para mais uma live, para mais uma aula de prática penal. Quem é que está aí? Estou vendo o pessoal entrando. Caticilene. E aí, Vitão? Como é que está? Luana, Nayara, Luiz, grande Luiz. José Silas, boa noite, meu amigo. Como é que estão? Tudo bem? Vamos entrando então e vamos conversar mais um pouquinho sobre a disciplina mais especial desta segunda fase. Concorda ou não concorda, meu amigo Leandro Bispo, grande professor da rede estadual de educação do estado de São Paulo? Arthur Enge, meu amigo, como é que tá? Esse cara estuda, esse Arthur, hein? Todo dia o Arthur me manda pergunta. E perguntas boas, perguntas inteligentes. Eliandro, Lari Fialca. E aí, Lari? Tudo bom? Tudo bem? José Faleiro, Gabi Santana. Vamos entrando então, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. E aí, Leandro, tudo certo? É esse, hein, Leandro? Esse é o teu exame de ordem, hein, meu amigo? É esse, tá? Transcreva e organize. Que legal esse teu perfil, hein? Nathalie, tudo bom? Via Dani Greco. Um beijo, Dani. Como é que tá a Helena? A Helena está quase chegando, né, Dani? Que coisa bem linda, hein? Vamos lá, meu amigo Arthur, vamos lá, me ajude, diz a Vânia. Claro que eu te ajudo, querida. Me diz qual é o mal que te aflige, hein? Bruno, boa noite, meu amigo. Vamos lá. Kátia, Amanda, Diego Teles, José. Como é que tá, José Lucena? Boa noite, tudo bom? Daiane, boa noite, querida. Tudo bem? Pois é, tá quase, né, Dani? Imagina essa guria, coisa linda, hein? Uma pena que agora eu fico quantos meses sem ti, Dani, aqui no Saraiva Prova. Que saudade que dá, hein? Vamos lá então, pessoal. Uma boa noite a todos vocês. Enquanto vocês estão entrando, eu tô dando as boas-vindas. Preciso vencer penal, mestre, diz a Vânia. Querida Vânia, vamos lá, vamos juntos, né? Para isso que a gente está aqui. Só o fato de você estar aqui hoje confundindo muita coisa. Me diz aí, vai me dizendo o que vocês confundem. Eu pretendo, pessoal, não vai ser hoje, tá? Mas fazer uma live aqui no Saraiva Prova também, vamos ver se a Dani autoriza, só para tirar dúvidas, tá? Então eu respondo, vocês perguntem, eu respondo. Então vocês vão preparando as dúvidas, vão anotando as dúvidas, tá? Vamos lá. Não tem erro, Vânia. Se é nossa aluna aí no Saraiva Prova, não tem erro. A gente tem o cronograma de estudos, tá? Então nós estamos, neste exato momento, analisando teoria. Então a gente está, como eu sempre faço a metáfora do caminhãozinho, né? Nosso caminhãozinho está paradinho. A gente está colocando material, está colocando carga ali na carroceria do caminhão. Ele estava vazio. A gente está colocando tese de direito penal, colocando tese de processo penal. Quando o caminhão encher, a gente parte. A gente vai na estradinha e tem uma primeira parada, aqui no nosso curso do Saraiva Prova. Essa primeira parada diz respeito às chamadas questões discursivas. Nessa primeira parada, olha quem entrou. Uma das maiores autoridades de processo civil do Brasil, o professor Luiz Delore. Grande Delore. Esse sabe muito, é um monstro do processo civil. E aí, meu amigo Delore, tudo bem? O nosso caminhãozinho vai fazer a primeira parada nas discursivas. A gente para e a gente vai começar a tirar carga. Por quê? Porque aí nas discursivas eu vou exigir de vocês que me tragam teses de direito penal e teses de processo penal que nós estudamos lá atrás no nosso módulo teórico. Basicamente são 3 módulos. O nosso curso aqui no Saraiva Prova é formado por um módulo teórico, a gente enche o caminhãozinho. Depois, na primeira parada, por um módulo referente às discursivas. Nas discursivas, a gente começa a esvaziar o caminhãozinho, porque tem muita tese ali que está dentro do caminhãozinho que a gente vai tirar. E a nossa última parada se dá nas peças prático-processuais. Dezenas de peças. E ali nós trabalhamos o método, lembra? Eu já falei dele aqui. CCPA, CCPE e TP. Ou seja, é um método que eu desenvolvi para nós fazermos todos os esquemas de peças.
todo o esqueletão de todas as peças, ele vai partir de um mesmo princípio. Você vai estar habilitado ao fim do nosso curso para fazer todas as peças, tá? Bom, vamos lá então, vamos começar a estudar, são 9h05, vamos lá, todo mundo que tinha para entrar eu acho que entrou, vamos começar a trabalhar. Eu tenho recebido ao longo dos últimos dias muitas perguntas no meu Instagram, e aliás, se você não é nosso aluno, nos siga então, ao Saraiva Prova, @SaraivaProva, ao @Prof. Alexandre Salim, se inscreva nos canais do YouTube do Saraiva Prova e do professor Alexandre Salim, tá? Eu tenho recebido muitas dúvidas a respeito de, professor, eu tenho que saber o que é tese de direito material e o que é tese de direito processual. Por quê? Porque a banca FGV, ela vai trabalhar na tua prova, ela vai trabalhar trazendo um caso nas discursivas, um casinho de 2 parágrafos, um parágrafo, um casinho da vida real, e ela vai pedir que você resolva, como advogada, como advogado. Você vai resolver este caso trazendo uma tese de direito penal e depois uma tese de direito processual. Ou seja, cada questão vai valer 1,25. Então a letra A, digamos que a letra A seja tese de direito material, de direito penal, vai valer 0,65. E a letra B, digamos que seja tese de direito processual penal, vai valer 0,60. É sempre assim. Uma vale 0,65, outra vale 0,60. Por isso a importância de você, que é nosso aluno, você resolver os nossos simulados inéditos. Eu fiz vários simulados que trabalhem exatamente o clima de prova. Então, eu trabalho a peça prático-processual, as 4 discursivas, exatamente na mesma sistemática utilizada pela banca FGV. Então ali você já vai controlando o tempo, você já vai controlando a ansiedade, você já vai controlando, parece bobagem, mas não é, a sua caligrafia, a sua escrita. Olha lá, professor, no que diz respeito à condenação em segunda instância, está? Sim, meu amigo, nessa prova sim. O que você não precisa se preocupar nesta prova é, graças a Deus, com pacote anticrime. Então, por exemplo, eu não vou falar de pacote anticrime até o próximo exame de ordem. Agora, fresquinho para vocês, eu já estou atualizando todas as nossas aulas para a próxima turma que virá a partir do próximo exame de ordem com o pacote anticrime, que mexe substancialmente no direito penal, tanto na parte geral quanto na parte especial. Na parte especial mexe muito no crime de roubo. Depois, no processo penal, mexe demais com a questão da prisão em liberdade. E também na legislação penal especial, mexe muito, por exemplo, nos hediondos e mexe também no Estatuto do Desarmamento, entre outras coisas, é claro, tá? Então, nesta prova, não precisamos nos preocupar com 3 coisas. Primeira coisa, com abuso de autoridade. Você não precisa se preocupar porque você precisa se preocupar com tudo que vem até o dia 2 de dezembro, data do edital, da publicação. A lei de abuso de autoridade, ela entra em vigor dia 13 de janeiro. É a lei 13.869. Não precisa para esta prova abuso de autoridade, tá? Bom, você não precisa da lei 13.964, que é o nosso pacote anticrime. E você não precisa da lei 13.968, que modifica o artigo 122, trazendo a incitação à automutilação, tá? Isso você não precisa. Agora, atenção, a modificação da prisão em segunda instância, como trazida pelo colega, ela se deu em novembro, ela se deu no dia 7 de novembro de 2019. O que valia até então, pessoal? Valia a posição majoritária do Supremo desde o habeas corpus 126.292, lá do dia 17 de fevereiro de 2016, cujo relator ainda foi o saudoso ministro Teori Zavascki. O STF, primeiro por 7-4 e depois por 6-5, ele dizia, falei no passado, né, que depois do esgotamento das instâncias ordinárias, ou seja, depois da manifestação do tribunal em segunda instância, seja o TJ, Tribunal de Justiça, na Justiça Estadual, seja o TRF, o Tribunal Regional Federal, na Justiça Federal,
Quando se manifestava confirmando a condenação de primeira instância, já podia prender, já podia execução provisória. Só que no dia 7 de novembro de 2019, o plenário se reuniu e um dos ministros mudou de posição. Era 6-5 por um lado. O ministro Gilmar Mendes muda de posição e fica 5-6. Fica 5-6 por outro lado. Então, Leandro, meu TCC foi sobre a sua inconstitucionalidade. Maravilha, excelente. Félix Henrique ADV, um beijo, meu amigo. Prazer te ter aqui, tá? Então hoje, como é que estão as coisas? Hoje só pode haver o início da prisão, desculpem, o início da pena, a prisão penal, a prisão pelo início da pena, cumprimento da pena, execução da pena, após o trânsito em julgado, ou seja, após o esgotamento de todos os recursos. Pode começar a cumprir a pena na segunda instância? Não, não pode mais. Só depois de esgotados todos os recursos. Cuidado com uma pegadinha. Mas, pessoal, também para isto nós precisaríamos só para o próximo exame de ordem, porque é pacote anticrime. Tem um caso que cabe execução provisória. Lá no júri, eu sou promotor do júri. Lá no júri, quando nós temos condenação pelo tribunal do júri a penas iguais ou superiores a 15 anos. É a modificação do 492 CPP, mas vocês só precisam disso para o próximo exame de ordem. Vamos para o que nós precisamos para este. Tudo certo? Eu pretendo trabalhar com vocês hoje teses de direito penal. Depois, numa próxima live, teses de direito processual penal. Então, por favor, abram os códigos penais de vocês. Peguem o VAD que vocês estão estudando e abram os códigos penais. Deve haver uma marquinha amarela. Aqueles que são meus alunos já sabem por quê. Aqueles que são meus alunos fizeram uma marquinha verde, fundamento menta verde, nas peças. O fundamento da peça está com uma marquinha verde marca-texto. Professor, eu posso usar marca-texto? Pode. Está no edital. Você pode usar marca-texto. Você não pode usar post-it. Então, se você vai separar as leis, use clips. Você pode usar marca-texto. O que você não pode é burlar o edital. Se você usar o marca-texto de forma a estruturar uma peça, ferro. Você vai perder o VAD, vai zerar a peça, você vai ser proibido de seguir no certame. Então, use conforme está no edital. Pode marcar? Pode. Uma simples remissão, tudo isso pode. Aqueles que são meus alunos sabem, nós usamos o verde para o fundamento da peça, fundamento menta verde. Nós usamos o vermelho ou rosa para as preliminares, porque é sinal vermelho, a gente não segue. Tem uma preliminar de nulidade, não segue. Tem uma preliminar de uso de algema sem fundamentação do juiz, não segue. Súmula vinculante 11 do STF. Nós usamos o amarelo para o fundamento da tese. Por quê? Porque a luz no fim do túnel é o amarelo. É o que você vai usar para resolver a vida do teu cliente. E nós usamos o laranja para as teses subsidiárias. Tudo isso nós pintamos juntos durante as nossas aulas aqui no Saraiva Prova. Então o verde, fundamento menta verde, para a peça. Depois o vermelho ou rosa, muita gente tem marca-texto rosa, para a preliminar. Depois a luz no fim do túnel, amarelo, para a tese principal e o laranja para a tese subsidiária. Todas as cores têm uma razão de ser. Você não está pintando de forma aleatória. Professor, eu estou chegando agora, pintei de outra cor. Tudo bem, não te preocupa. É que quem está comigo desde o começo já tem uma lógica no marca-texto ali, tá? Na questão da marcação do VAD. Então, nós vamos trabalhar hoje, na live de hoje, com o amarelo. A tese principal. O amarelo. Mas as teses materiais, de direito material, de direito penal. Então, abra o seu código e nós vamos para o 14. Eu estou com o meu código aberto aqui na minha frente. O 14, ele fala no inciso 1º da consumação, no inciso 2º da tentativa, e no parágrafo único, o 14 fala da punição da tentativa. Aqui é uma tese, tem que ter uma marquinha. Tanto uma marquinha amarela, porque pode ser a tua tese principal,
quanto uma marquinha laranja, porque certamente pode ser a tua tese subsidiária. Daqui a pouco a tua tese principal é o pedido de absolvição. E a tese subsidiária, princípio da eventualidade, né? Na eventualidade de condenação, o que não se espera, se pleiteia de forma subsidiária, letra A, B, C, D. Então, letra A, por exemplo, é a tentativa. Uma tese subsidiária, às vezes até a tese principal, o MP sustenta a consumação e você sustenta a tentativa. É como eu sempre venho reforçando com os meus alunos. A absolvição nem sempre é o que você consegue, seja na vida real, seja na prova da OAB. Às vezes o teu cliente será condenado, não tem escapatória. O fato é típico, é ilícito, é culpável, ele vai ser condenado. Então a tua tese vai estar na busca da pena justa. Uma tese é a tentativa, começamos na ordem do código, 14, parágrafo único. O que o nosso código diz? Ele diz que o juiz, para aplicar a tentativa, ele vai aplicar a pena do crime consumado diminuída de 1 a 2/3. Então o que a banca traz? A banca traz uma diminuição de 1/3. Como é que deve ser? Essa diminuição de 1/3, metade, 2/3, é de 1/3 a 2/3. Essa diminuição, ela vai ser inversamente proporcional à aproximação com a consumação. Em outras palavras, quanto mais perto o teu cliente hipotético na prova, né? Quanto mais perto o teu cliente chegou da consumação, menor tem que ser a redução. Quanto mais longe o teu cliente ficou da consumação, maior deve ser a redução. Então veja, se o teu cliente, digamos que nós estejamos falando na prova de um enunciado envolvendo homicídio, ele disparou, ele acertou a vítima que ficou tetraplégica, ele quase consumou, então o juiz vai diminuir de 1/3. Agora, se o teu cliente praticou uma tentativa branca na prova, o que é tentativa branca? Ele não acerta a vítima, ele erra o alvo. E o juiz diminuiu de 1/3, você vai trabalhar a tese. Porque o juiz tem que diminuir de 2/3 ou de metade. Tem que ser mais de 1/3. Por quê? Porque o teu cliente ficou longe da consumação. É uma primeira tese. Seguindo na ordem do código, chegamos no artigo 15. Você está me acompanhando pelo código? O 15, ele traz a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Você tem que lembrar aqui da famosa fórmula de Frank. O jurista alemão Reinhard Frank, ele diz assim: quero, mas não posso, é tentativa punível. Posso, mas não quero, é desistência voluntária. Então lembra, se eu quero prosseguir na execução do crime, mas eu não posso, por que eu não posso? Porque chegou a polícia, porque a vítima acordou, porque acenderam a luz, porque tocou o alarme, porque eu vi sirene, porque o cachorro saiu atrás de mim. Eu quero prosseguir, mas eu não posso, é crime tentado. Agora, se eu posso prosseguir, mas eu não quero, é desistência voluntária. Na desistência voluntária, o agente não esgota todos os meios de execução. É por isso que ele pode desistir. Se ele já esgota todos os meios de execução, então ele deu todos os tiros na vítima, aí o que cabe, o que sobra para ele? O arrependimento eficaz. Porque agora ele tem que tomar uma providência para conseguir impedir a produção do resultado. Esta é a grande diferença entre a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Na desistência voluntária, há uma conduta negativa, um não fazer, um não prosseguir. No arrependimento eficaz, há uma conduta positiva, um fazer, um tomar uma providência para impedir a produção do resultado. Nessas duas teses do artigo 15, o agente só responde pelos atos já praticados. Esta é a consequência. Então, se cair desistência voluntária ou arrependimento eficaz, você já sabe, o juiz tem que apagar o crime mais grave que o teu cliente queria no começo. Se ele queria furtar, entra na casa da vítima, ele desiste porque a vítima é pobre como ele e vai embora, ele só responde por violação de domicílio. Se ele queria matar a vítima, deu o tiro, se arrepende, leva para o hospital e salva a vida dela, ele só responde pela lesão. O que ele queria lá no início, seja no meu primeiro exemplo, furtar, seja no segundo, matar, você apaga. Ele só responde pelos atos já praticados. Tá?
Chegamos no 16. O 16 é o arrependimento posterior. O 16 nada mais é do que uma causa de redução de pena, desde que o crime seja sem violência ou grave ameaça à pessoa. Então cabe no furto, mas não cabe no roubo. Desde que o agente repare o dano ou devolva a coisa, restitua a coisa. Desde que seja por um ato voluntário e até o recebimento da denúncia, tá? Não é até o oferecimento, é até o recebimento. Se estiverem presentes os requisitos do 16 e você vai ter o VAD na prova, leia quais são os requisitos. Artigo 16. O juiz tem que reduzir a pena de 1 a 2/3. Chegamos no 17. O 17 trabalha o crime impossível. Existem 3 hipóteses de crime impossível. 2 estão no 17. E uma está na súmula 145 do STF. Uma primeira hipótese de crime impossível é a ineficácia absoluta do meio. Lembra, o meio de execução escolhido pelo agente é totalmente inidôneo. O meio de execução escolhido pelo agente não tem como levar a qualquer resultado lesivo. Por exemplo, ele quer matar com arma de fogo, mas a arma está com defeito. Ou ele acha que é de verdade, mas é uma arma de brinquedo. Ou nós temos falsificação grosseira. Tudo isso é crime impossível. Ineficácia absoluta do meio. A segunda hipótese é a impropriedade absoluta do objeto. O objeto material do crime, que é a pessoa, a coisa sobre a qual incide a conduta criminosa, o objeto material do crime não existe. Por exemplo, a moça acha que está grávida e toma um remédio abortivo. Só que uma semana depois vem a menstruação, que só estava atrasada. Nunca houve feto a ser abortado. Não há objeto material. Crime impossível. E a terceira hipótese está na súmula 145 do STF, é o flagrante preparado ou provocado. Não confunda com flagrante esperado. No flagrante esperado, nós temos a campana da polícia. A polícia fica escondida esperando o crime acontecer. Aconteceu? Prende em flagrante. O flagrante esperado é lícito. Agora, o flagrante preparado ou provocado é crime impossível. Vamos lá, então. No flagrante preparado ou provocado, há uma indução. O sujeito é induzido a praticar um crime. O indutor pode ser um particular ou pode ser a polícia. O particular ou a polícia induz alguém a praticar o crime, ao mesmo tempo em que toma todas as providências para impedir a consumação. É o que está na súmula 145 STF. E falando em súmula vinculada a crime impossível, súmula 567 STJ 567. Esta súmula fala da vigilância eletrônica. Então, se cair na tua prova que o supermercado tem câmeras, que a loja de departamento tem seguranças cuidando dos corredores, se comunicando via rádio, que há alarmes nas portas de entrada e saída das lojas, nada disto é crime impossível. Tudo isso dificulta o furto, mas não o impossibilita. Não tem crime impossível na vigilância eletrônica. Combinado? Muito bem. Nós saímos do 17 e pulamos para o artigo 20. O 20 caput te traz o erro de tipo. O erro de tipo essencial. O erro que incide sobre o elemento constitutivo do tipo. O que eles adoram trazer na prova? O sujeito vai para uma boate. Tem uma placa dizendo proibida a entrada de menores de 18 anos. Tem que apresentar documento na porta. Muito bem, sabendo disso, ele vai para a boate. Ele conhece uma menina. Eles ficam na festa, saem da festa juntos e transam depois da festa. Depois que eles praticam relação sexual, ela acaba confessando para ele: meu amor, eu tenho 13. Pessoal, praticar sexo, eu digo mais, praticar qualquer tipo de ato libidinoso com menor de 14 é estupro de vulnerável. E para a jurisprudência do STJ, súmula 593 STJ e parágrafo 5º do artigo 217-A, esta vulnerabilidade é absoluta.
ela não pode ser relativizada. Não interessa o consentimento da vítima, não interessa a relação sexual anterior da vítima, não interessa relacionamento amoroso entre a vítima e o agente. A vulnerabilidade ou a presunção de violência é absoluta. Mas veja, no dia seguinte ela disse para ele que tem 13, porque no dia em que ficaram ela dizia, não, eu tenho 18. Para entrar na festa tinha que ter 18. Tinha uma placa dizendo proibida a entrada de menores de 18. Ele achou que ela tinha 18. O crime é praticar relação sexual, ou seja, ter conjunção carnal ou praticar qualquer outro ato libidinoso com menor de 14. É o caput do artigo 217-A. Neste caso, minhas amigas e meus amigos, se o cliente de vocês, na prova, o cliente hipotético, ele não sabia e não tinha como saber que a vítima era menor de 14, porque todas as circunstâncias do caso concreto faziam crer que ela tinha 18, você vai trabalhar com a tese do erro de tipo. É um erro que incide sobre um elemento constitutivo do tipo, que no meu exemplo é menor de 14. E o erro de tipo exclui o dolo. O fato é atípico, tá? Aliás, lá no crime impossível, nós não falamos sobre isso, o artigo 17, também. O que há ali é a exclusão da tipicidade. Se você sustenta a tese do crime impossível, o que você vai dizer para o juiz é, juiz, o meu cliente praticou o fato atípico. Se você disser, juiz, o meu cliente agiu em erro de tipo essencial, você vai dizer que o fato é atípico, não há dolo, tá? Não confunda o erro de tipo, que está no 20 caput, com o erro de proibição, que está no 21. Erro de tipo está no 20 caput, erro de proibição está no 21. O erro de tipo, como o próprio nome diz, incide na tipicidade, exclui dolo. O erro de proibição, chamado pela lei de erro sobre a ilicitude do fato, incide na culpabilidade. Incide na culpabilidade. Então veja, erro de proibição significa um erro sobre a proibição. Ele sabe o que está fazendo, mas na cabeça dele não é proibido. É o caso do holandês que vem para o Brasil e vai para um coffee shop, vai para um café no calçadão de Copacabana e fuma um baseado de maconha. Porque ele faz isso nos coffee shops em Amsterdã. Ele sabe que é maconha, mas ele acha que não é proibido. Muito cuidado aqui, porque se o sujeito não sabe que está levando drogas, é o caso, por exemplo, da velhinha da rodoviária. A banca FGV adora a questão da velhinha da rodoviária. Olha só. Chega um rapaz conversador, se aproxima da velhinha da rodoviária, está sentadinha ali esperando o ônibus, lendo a Bíblia, e diz, minha senhora, pelo amor de Deus, a minha mãe tá mal, ela vai morrer, ela precisa de um remédio, tá nessa caixa, por favor, me ajude, me ajude, me ajude. Ele deixa tonta a velhinha. Aí a velhinha disse, claro, meu filho, eu levo sim, me dá a caixa. Durante o trajeto, o ônibus toma um atraque e a caixa da velhinha está repleta de drogas. Nesse caso é erro de tipo, porque ela não sabia que estava transportando droga. Então veja, no erro de tipo a realidade do agente está distorcida, está equivocada. Então gostaram do exemplo da velhinha da rodoviária, né? Porque veja, se o sujeito sabe que está levando a droga, mas acha que não é crime, como o holandês que está levando um baseado de maconha, ele acha que não é crime, isto é erro de proibição. E o erro de proibição exclui culpabilidade, se for excusável ou inevitável. Tá? Erro de tipo, excusável ou inevitável, exclui dolo e culpa. O fato é atípico. Erro de proibição exclui a culpabilidade. O agente será isento de pena. A Helena tá rindo aí, Dani. Tá? Veja só, nós começamos no 14, estamos no 21 e partimos para o 22. O 22 traz duas teses muito importantes para você. O 22 traz a coação moral irresistível e a obediência hierárquica à ordem não manifestamente legal. Dois macetes bons para essas teses. Ó, eu já estou falando há meia hora, vamos lá. O primeiro macete. Meu computador apagou. Ó, pronto, voltou. Primeiro macete em relação à coação moral irresistível. Eles gostam de trazer o caso do gerente do banco. Olha só, os assaltantes invadem durante a madrugada a casa do gerente do banco.
Deixam a família sob mira de armas, fazem uma tortura psicológica por algumas horas. Quando o dia amanhece, um dos assaltantes coloca um terno e vai sem armas, não precisa, porque a família está refém. Ele vai com o gerente até o banco. O gerente abre o cofre e dá o dinheiro para um dos assaltantes. E aí, todos fogem e liberam a família. Isto é coação moral irresistível. Isto é coação moral irresistível. O fato é típico, é ilícito, mas não é culpável pela inexigibilidade de conduta adversa. É a tese do 22, primeira parte. Na segunda parte, o meu macete sobre a obediência hierárquica à ordem não manifestamente ilegal é: esta tese só cabe entre funcionários públicos. A obediência hierárquica à ordem não manifestamente ilegal só cabe entre funcionários públicos. Grande Henrique Direito a Dever. Cheguei agora, meu mestre aprovador da OAB. O Henrique foi nosso aluno aqui. O Henrique foi nosso aluno, ele fez uma baita prova e hoje ele está de carteirinha na mão, trabalhando como advogado criminalista. Grande Henrique. Olha aí, o Josinaldo. Fui aprovado na OAB com as aulas desse professor. Esse é o cara. Falou e caiu. Grande parceiro. Valeu, Josinaldo. Valeu, Leandro. Obrigado. A gente tem acertado as peças, né, ao longo das últimas provas. Graças a Deus. Tomara que a gente acerte de novo. Vamos lá. Eu vou fazer uma live aqui sobre as principais peças e aquela que eu acho que vem, tá? Vai pegar meu amigo Leandro2484 e vai me mandar uma foto com essa vermelhinha na mão e eu vou colocar no meu stories, tá? A tese da obediência hierárquica à ordem não manifestamente ilegal só cabe entre funcionários públicos, um superior hierárquico e um subordinado. Pessoal, o poder hierárquico é inerente à administração pública. Então, se cair relação entre particulares, relação de direito privado, como a gente fala, não cabe a tese da obediência hierárquica, mas cabe da coação moral irresistível, tá? Saímos do 22 e vamos para o 23. O 23 traz as 4 causas de exclusão da ilicitude. As 4 teses de exclusão da ilicitude. Uma delas é a campeã, que é a legítima defesa, campeã da prova, né? É a que mais cai, a que mais caiu e a que mais vai cair. Bom, nós temos 4 teses no 23. Me ajudem. Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de direito. Uma palavra sobre cada uma delas. A grande diferença entre o estado de necessidade e a legítima defesa, há várias diferenças, tá? Mas a grande diferença, algo que você de cara vai se lembrar de mim e você já vai dizer ou é estado ou é legítima, é perigo para o estado, agressão para a legítima. Ou seja, o estado de necessidade pressupõe uma situação de perigo. Não tem agressão. Ninguém está agredindo ninguém no estado de necessidade. É o caso do furto famélico. O sujeito está morrendo de fome. Vai até o mercado e subtrai um alimento. Você tem que pensar, quando nós falamos em estado de necessidade, da balança que pesa o direito. Num prato da balança está a vida do sujeito. Ele está morrendo de fome. No outro prato da balança está o patrimônio da padaria. Um dos 2 bens, que são 2 bens lícitos, terá que ser sacrificado para que o outro continue existindo. Esta é a ideia do estado de necessidade. É uma situação de perigo. Ao contrário, na legítima defesa, o que nós temos é agressão. Na legítima defesa não tem perigo, tem agressão. Alguém está agredindo alguém. O perigo, ele pode se originar, olha lá, do homem, da natureza ou do ataque de animais. Tudo isso pode ser origem do perigo no estado de necessidade. Agora, a agressão na legítima defesa é só humana. A agressão é sempre humana. A pegadinha é quando o homem usa o cachorro, usa a arma, usa o bicho como arma. Digamos que ele esteja caminhando com a coleira com seu cão bravo lá, raivoso. E aí ele vê o inimigo, abre a coleira e diz: pega, 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 pega. É como se ele puxasse a arma e desse um tiro, pegasse uma pedra e jogasse. Ele manda o bicho morder o pescoço do outro. Aí ele, dono, é o agressor. A reação é em legítima defesa. Cuidado com essa questão do cachorro. Se o cachorro, digamos, pula a cerca e sai mordendo pessoas, atacando instintivamente,
estado de necessidade. Agora, se o cachorro ataca uma pessoa obedecendo o comando do dono, atiçado pelo dono, legítima defesa. A Juliana me pergunta, qual será a peça desse exame? Ju, eu tenho algumas sugestões. Faz tempo que não vem nem memoriais, nem resposta à acusação, tá? E isso eu trabalho com os nossos alunos aqui do Saraiva Prova em vários aspectos. Nós temos resposta à acusação no júri, resposta à acusação no procedimento comum ordinário, resposta à acusação lá no juizado especial criminal. Nós temos memoriais no procedimento comum ordinário, quando você pede, por exemplo, a absolvição. Agora nós temos memoriais no júri, quando você pede, por exemplo, impronúncia. Então é outro tipo de linguagem, é outro tipo de fundamentação, tá? Eu vou trabalhar muito o RESE, o recurso em sentido estrito, os memoriais, a resposta à acusação e os embargos declaratórios. Cuidado com essas 4, tá, Ju? Vamos lá então. Pessoal, nós estamos no 23. Falei do estado de necessidade, falei da legítima defesa. Qual é a diferença entre o estrito cumprimento de dever legal e o exercício regular de direito? É que o estrito é uma obrigação e o exercício é uma faculdade. Se você abrir o 301 CPP, o Leandro me pergunta, vale o VAD de 2018? Eu não sugiro, meu amigo. Eu não sugiro, tá? Porque você tem alterações do próprio 2018, porque o teu VAD deve ser do começo de 2018. Nós temos alterações do final de 2018 e de todo o ano de 2019 que podem vir nesta prova. Lembra que o edital é de dezembro de 2019, então todo o ano pode vir na tua prova. Eu não sugiro, tá? Vale a pena levar 2 VAD? Não, acho que não. Leva um só. Qual a minha sugestão? O VAD OAB Saraiva Prova das Carinhas. Por quê? Porque a parte de penal foi inspecionada por mim. Eu fiscalizei a parte penal. É um VAD que está conforme o edital, está atualizadíssimo para este certame, tá? Então vamos lá. Seguindo. Olha a Dani aqui. O VAD 2020 já está disponível no site da editora Saraiva. Obrigado, Dani. Legal. Muito legal. Dani, faz um favor. Põe aí o site para o pessoal que quer conhecer o nosso curso de segunda fase, por gentileza. Põe aí, porque o pessoal que tem dúvidas, quero saber qual é a carga horária, quero saber quanto custa, quero saber como é que são os simulados, manda lá, tá? Vai, entra lá, dá uma olhada, conheçam também o nosso blog, tá? O Saraiva Prova, blog Saraiva Prova. Ali nós temos várias dicas, nós temos vários artigos meus, artigos interessantes de outros colegas, tá tudo lá, tá? O VAD 2019-2, segundo semestre é válido? Acho que sim, Vitão, tá? Acho que sim, acho que esse sim, tá? Eu falava para vocês então do 301 do CPP. O 301 do Código de Processo Penal diz assim, qualquer do povo pode. Mas o delegado de polícia, a autoridade policial e seus agentes devem prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Qualquer do povo pode. Por quê? É o flagrante facultativo. A polícia deve. Por quê? Porque é o flagrante obrigatório. Muito bem. O flagrante facultativo é uma forma de exercício regular de direito. 23.3 do Código Penal. E o flagrante obrigatório, a polícia deve, é uma forma de estrito cumprimento de dever legal. Artigo 23.3 do Código Penal também. Então o 23 te traz as teses, as causas de exclusão da ilicitude. Inciso 1, estado de necessidade. Inciso 2, legítima defesa. E inciso 3, estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de direito. Olha ali, a Dani colocou. http www.editoradodireito.com.br, tá? Beleza, Dani, me põe aí, por favor, Dani, o site do nosso curso de segunda fase, tá? O Saraiva Prova / segunda fase, né? Se eu não me engano. Tá, pessoal? Bom, depois no 26, no 27 e no 28, nós temos teses de exclusão da culpabilidade. Nós temos que lembrar que a culpabilidade ela é estruturada hoje, não foi sempre assim, você que é meu aluno sabe disso. Hoje a culpabilidade é formada por imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa.
Para nós encerrarmos a aula de hoje, a live de hoje, o que exclui a imputabilidade? Existem 5 causas de exclusão da imputabilidade. Olha aí, a Dani colocou o nosso site para você conhecer o curso, tá? www.saraivaprova.com.br/2 fase, segunda fase, -OAB, tá? Quais são as causas de exclusão da imputabilidade? São 5: doença mental, desenvolvimento mental incompleto, desenvolvimento mental retardado, essas 3 no 26 caput, menores de 18 anos, artigo 27, e embriaguez acidental completa, artigo 28, parágrafo 1º. O que exclui a potencial consciência da ilicitude? Já falamos dele, o erro de proibição, inevitável ou excusável, está no 21. E o que exclui a exigibilidade de conduta adversa? Bom, já falamos, a lei fala no artigo 22 de 2 teses, a coação moral irresistível e a obediência hierárquica à ordem não manifestamente ilegal. Tá? Todos esses artigos que eu citei, e você vai poder rever esta live. Esta live vai ficar salva aqui no Instagram do Saraiva Prova durante 24 horas, e eu vou colocar depois lá no YouTube também, tá? Você vai poder rever. Veja os artigos que eu citei. Esses artigos têm que estar com uma marquinha. Não pinte todo o artigo de amarelo. Pô, senão fica um carnaval o teu código. É uma marquinha amarela. Para você saber, amarelo, luz no fim do túnel. Amarelo, o Salim falou, é tese principal. Pode ser tese subsidiária também. Às vezes, o mesmo artigo pode ser tanto a tese principal quanto a tese subsidiária. Às vezes, o mesmo artigo é a tese e é a preliminar. A transação penal, por exemplo. Tá? Isto acontece, tudo isso eu te ensino no nosso curso aqui de segunda fase. Tá? O que eu posso te dizer é, você que está se preparando comigo, aqui no Saraiva Prova, aqui na segunda fase, você vai chegar confiante no dia da prova. Você vai chegar sabendo CCPA, CCPE e TP. Você vai chegar confiante. Você vai chegar sabendo que tem plenas condições de vencer a FGV nesta prova. Conte comigo. Nós nos encontramos na próxima aula, na próxima live. Dani, muito obrigado. Um beijo na Helena, tá? Obrigado, pessoal. Até a próxima. Bons estudos e aquele abraço.